a imprensa em cenários de crise. Tá? Essa sala de crise está integrada com o gabinete do governador, está integrada com o gabinete do secretário de Logística e de Transporte e também ela dispõe videoconferência para qualquer um que tiver com dispositivo móvel para poder estar dentro da sala de crise. Então, se o governador do estado de São Paulo, se o secretário de Logística e Transporte estiver ausente de algum desses ambientes físicos, ele consegue estar dentro da sala de crise através de uma solução de videoconferência. Tá. A gente tinha um grande problema, que era o quê? Nos contratos dessas concessionárias, por falta de tecnologia, uma concessão prevê aí às vezes 15 anos, aliás o normal é 15 anos de concessão. Então esses contratos eles são muito obsoletos no que tange a suportar esse tipo de projeto. E qualquer alteração contratual é o que a concessionária quer ouvir para poder aumentar o nosso pedágio, o nosso toll plaza lá, nossa praça de pedágio. Então esse foi um dos grandes problemas do projeto. Por exemplo, a gente não tem mensagens uniformizadas. O que eu quero dizer? Você tem, por exemplo, um acidente com vítima, tá? Um pode estar dizendo colisão com vítima, outros pode estar dizendo acidente com vítima. Então, através do software da IBM que chama Intelligent Operation Center, que é o IOC, a gente não conseguiu normalizar, quer dizer, essas mensagens não chegam a normalizar, continuam chegando, e nós vamos criando inteligência para que a gente consiga classificar esses eventos e trazer dentro dessas inúmeras câmeras a imagem correta do quilômetro do problema que está ocorrendo. Tá? Então isso quando a gente pensa em acidente, mas a gente tem que pensar em trânsito, quer dizer, a sala está lá para suportar qualquer tipo de evento. Tá? Esse evento é trânsito fora normal, suporte a feriados, acidentes. Nós tivemos que criar uma inteligência, por exemplo, para monitorar quando um automóvel para no acostamento e entender que aquele automóvel está parado no acostamento, porque a concessionária ela tem dentro do controle de serviço dela, dentro do nível de serviço que ela tem que prestar, ela precisa tirar aquele automóvel daquele acostamento e num prazo X de tempo, né, num determinado prazo de tempo, e então tudo isso hoje é controlado para que possa penalizar ou que possa até intervir junto à operação da concessionária. Tá? Isso é uma grande discussão, porque a agência ela não pode mais operar a rodovia. Então a intervenção ela tem que ser no máximo uma abertura de chamado, que a gente também tem um software da IBM, que é o Smart Control Desk, tá? Smart Cloud Control Desk. Então a gente abre chamado perante a rodovia, você não pode simplesmente ser intrusivo. Então você abre um chamado e ali eu estou controlando o SLA que está previsto no contrato da concessionária. Tá? Então assim, para falar um pouco de tecnologia, principalmente IBM, nós temos diversas outras tecnologias, né? A parte de SFTV, outras tecnologias. De tecnologia IBM, a gente teve, por mais que o IOC é uma bundle que vem com diversos softwares, um dele é o Message Broker, que é o barramento de integração, porque eu tenho dados vindos de 19 concessionárias, né? Como eu falei, sendo que dessas concessionárias tem muito mais rodovias, 30 rodovias. Então, nem tudo vai para o IOC, então a gente teve que tomar um cuidado no licenciamento, de licenciar o barramento à parte. Parte deles eu levo para o Intelligent Operation Center, parte deles eu levo para uma outra plataforma que chama Máximo, da IBM. O Máximo é um software de controle de ativos. Por que a Artesp tem que entender, tem que gerenciar esses ativos? Após o término da concessão, todos os ativos da rodovia, inclusive a própria rodovia, passam a ser de posse do governo do estado. Então, o governo do estado tem a obrigação de entender se a concessionária está cuidando daquele ativo como é previsto contratualmente. E não só da rodovia, a gente fala de ambulâncias, carros-pipa para apagar incêndio, quer dizer, teve muito aprendizado. Aí a gente achava que muitos serviços prestados na rodovia, como incêndio, eu acreditava que era exclusivamente do bombeiro, não é. Determinados incêndios, a própria concessionária tem que atuar,
depois disso é que ela aciona outro órgão do governo para ir fazer atuar naquele problema, tá? Então, é uma solução bem complexa. Quanto tempo vocês demoraram para desenvolver a solução? 7 meses, tá? Foi um tempo bem recorde aí. É um ano político. Então, mas o problema, esse não é como é uma agência reguladora, tá? Depois com esse projeto, a gente até fez outros projetos que davam visibilidade para o cidadão. Mas você regular uma concessionária até aumenta a qualidade de prestação de serviço dessa concessionária para o cidadão. Mas não é um projeto muito com visibilidade política. O problema do cenário político é conseguir entregar um projeto para gestores políticos que contrataram. Tá? E, então, mas não é um projeto de visibilidade política muito grande. Desse projeto até se originou um projeto que eu posso falar aqui, que a gente acabou desenvolvendo também, que chama Espia Aqui. É uma aplicação mobile, tá? Que hoje todo cidadão do estado de São Paulo consegue ver imagens de todas as rodovias. Mas não era escopo desse projeto. Esse projeto é um projeto de uma agência reguladora que precisa controlar melhor as concessionárias para que elas estejam prestando os serviços de acordo com os contratos delas. Tá? ¿Piensas que es una solución que se puede exportar a otros países de América Latina? Todos. O Chile, não para esse projeto, para um outro projeto realizado, que esse eu não peguei autorização, então não posso falar, mas a gente já foi para o Chile buscar, por exemplo, a solução que vocês tinham, que não sei se tem algum chileno aqui, solução que tem de pedágio. Tá? Hoje, quem é do estado de São Paulo principalmente, antes só tinha um tal de sem parar. Hoje vocês já conseguem ver outros 4. Isso daí foi uma solução que a gente olhou no Chile, fomos para os Estados Unidos, etc. Mas na América do Sul, o Chile é um caso interessante de concessionária e administração de rodovias. E que eu fui lá olhar pedágio, eu não vi, por exemplo, como é que ele faz a gestão dessas concessionárias. Tá? ¿Y ahí aparece algún otro business partner de IBM aliado con ustedes o es algo que lo mueven directo? Depende, bueno, no sé. Não, está aparecendo diversos, porque nós somos o primeiro parceiro a vender essa solução que é o Intelligent Operation Center. Antes disso... Mas na América Latina, você está falando? Eu não sei dizer na América Latina, eu sei dizer no Brasil. Antes disso, a IBM, que tinha feito uma única venda nessa plataforma por... Como é que chama? Que é o do Rio de Janeiro. Ela vem da cidade do Rio de Janeiro. Mas é quando você tem um expert por notoriedade. A IBM fez uma venda no Rio de Janeiro por notoriedade. Essa foi a primeira vez que teve uma licitação totalmente aberta e que a gente conseguiu emplacar com solução IBM. Tá? Mas isso, realmente hoje, centro de controles virou um produto da Magna. A Magna tem dentro do portfólio dela um foco de venda de centros de controles, porque é uma expertise muito específica. E você tem tanto ambientes públicos quanto privados. Por exemplo, essas concessionárias hoje estão todas nos procurando, porque hoje, depois de toda a quebra de barreira, né, porque no início elas não queriam abrir a porta para a gente entrar lá, porque é fiscalização. Agora que a porta já foi aberta, para eles vale a pena terem plataformas similares à da agência reguladora para poder ter uma gestão um pouco mais simples. Né? Por exemplo, o diretor de operações da Artesp, ele é uma briga constante que a gente tem com eles para que eles realmente padronizem essas mensagens, porque você tendo para cada tipo de evento da rodovia, você ter uma única forma de reporte dessas concessionárias, a inteligência que você pode criar para isso é infinita. Né? E depois até na solução teve um business intelligence, né? Principalmente para suportar a sala de imprensa. Né? Vocês são campeões de quererem obter estatística. Né? Por exemplo, num acidente que a gente teve numa das rodovias nossa, que foi quem é de São Paulo aqui lembra da Imigrantes, que teve aquela neblina e que teve uma colisão enorme, né?
esse é o maior acidente no Brasil desde 1900 e tal, né? Acho que não teve Denatran, né, que é o órgão federal, o estadual, tirando a Globo, eu acho que ninguém soube de onde ela buscou esse indicador, tá, para isso. Então com essa padronização de mensagens, com esse banco de dados que a gente pode, né, é o nome de coqueluche, mas para esse tipo de projeto é uma realidade que a gente enfrenta, que é Big Data, né? Quer dizer, a gente está recebendo inúmeros dados de vídeo, inúmeros dados de textos não estruturados, porque são mensagens que a gente não tem padronizadas, né? Então a gente tem um volume de dados muito grande para depois tirar indicadores daí, né? Então tem que evoluir muito aí nessa solução. Todos ganan con esta solución, pero ¿quiénes son los mayores beneficiados? ¿El gobierno, el ente regulador, los concesionarios ou os ciudadanos? Eu acho que, assim, diretamente é o governo e a agência reguladora, porque está conseguindo cumprir o papel dela de regular esse contrato de uma forma muito mais efetiva. Mas esses contratos, eles prevêem uma melhor prestação de serviço dessas concessionárias para todos os cidadãos brasileiros, porque quem roda no estado de São Paulo não é só cidadão de São Paulo, tá? É o maior estado aí que a gente tem, né? E onde tem a maior economia também, tá? Então, no final, o cidadão também sai beneficiado, não diretamente, mas indiretamente ele sai beneficiado, porque antes aquela concessionária não acabava não cumprindo determinado nível de serviço, e se não tivesse naquele momento a fiscalização ou dentro da amostragem de fiscalização, que não tem como você fiscalizar 6.000 quilômetros constantemente, né, fisicamente, então com certeza o cidadão na ponta acaba muito bem beneficiado, mas não é a curto prazo, não é direto. ¿Y los concesionarios entienden que es bueno también para ellos o han visto el proyecto como un enemigo? Esse projeto, com certeza, eu acho que tem concessionário muito sério e a gente viu isso, mas a gente viu não estava uniforme o nível de prestação de serviço entre os concessionários. Então, assim, não foi bom para todos, não.